E aí, antes de mais nada, já se inscreve nesse canal porque nós estamos aqui especialmente para te ajudar e para agregar na sua vida e para entregar tudo que temos em prol do reino de Deus, tá? E nós estamos trabalhando e estudando a sabedoria. Nós estamos trabalhando e estudando neste vídeo, nesta fase, neste tempo, o livro de Provérbios. Nós estamos no mês de dezembro de 2025 e a cada dia do mês de dezembro nós leremos um capítulo, tá? Porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos e nós leremos um por dia. Portanto, um por dia, em 31 dias nós leremos todo o livro de Provérbios, tá? E por que eu decidi ler o livro de Provérbios justamente no último mês do ano? Para que nós tenhamos um 2026 completamente diferente de tudo que nós já vivemos, tá? Eu declaro desde já na sua vida que você vai viver a prosperidade absurda, porque a sabedoria habitará dentro de você, beleza? Então vamos lá, se você quiser acompanhar, já pegue aí o livro de Provérbios, tá? O título do capítulo de número 4 do livro de Provérbios é o seguinte: a segurança na sabedoria. Vamos começar então, ó. Ouve, filhos, a instrução do pai. Tão simples, né, gente? Às vezes a gente erra, a gente peca, a gente sofre simplesmente por não ouvir a instrução de nossos pais. Os nossos pais, eles têm muito mais experiência que nós. Eles já viveram muito mais do que nós. Só que o que Salomão está querendo dizer aqui não é simplesmente a instrução do seu pai ou da sua mãe, mas sim de todos aqueles que estão em um nível aonde você quer chegar. Entende? O que ele está falando para você aqui, ó, filhos, ouve a instrução das pessoas que para você são referência em algum aspecto, tá? Hoje o vídeo vai ser bem curtinho, uns 8, 10 minutinhos, tá? Então não se preocupa muito com o horário não, que vai ser bem rapidinho, você nem vai ver passando. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, ouve, filhos, a instrução daquela pessoa que para você é referência em algum aspecto, aquela pessoa que para você é referência em algum fator, beleza? Por exemplo, se você precisa de instruções financeiras, vá perguntar para quem é rico, para quem é autoridade neste assunto. Se você precisa de instruções emocionais ou instruções do seu casamento, vá perguntar para quem tem um casamento lindo, para quem tem um casamento bom, para quem tem um casamento saudável, emoções saudáveis e daí por diante. É isso que Salomão está querendo dizer aqui, e só isso aqui já valeu a noite toda, já valeu o dia todo, já valeu a manhã toda. Tá? Porque se você seguir só isso aqui, gente, se você precisa de alguma coisa, pergunte a quem tem resultado naquilo e automaticamente você conseguirá solucionar o seu problema, beleza? Isso aqui, só isso aqui, se você seguir, não tem como dar errado na vida. Mas vamos continuar aqui porque isso aqui é só as primeiras 4 palavras do livro de Provérbios, tá? E estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia do meu pai, e único diante de minha mãe. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele era filho único da mãe dele, e aqui é Salomão falando, né? Ele era filho tenro na companhia do pai. O que quer dizer isso? Ele estava junto com o pai dele, em todos os lugares que o pai ia, ele era aquele garoto que estava junto, que estava no pé, que estava, pai, eu quero ir com você, pai, me leva, pai, não me deixa, pai! Ele estava junto com o pai a todo instante, tá? Então é isso que ele quer dizer, eu era filho tenro na companhia do meu pai, eu não deixava a companhia do meu pai de jeito nenhum, e único diante da minha mãe, porque ele era filho único, da mãe no caso, né? Que é a ex-mulher de Urias, a viúva de Urias. Urias é aquele soldado que foi morto pelo erro de Davi. Davi estava na época de guerra, mas ele não queria guerrear, então ele já estava tudo bem, o exército estava muito bem,
estava sob uma boa liderança e ele confiou em mandar o exército para a guerra sem a presença do rei. E aí ele resolveu ficar. Eu vou ficar tranquilo, vou tirar uma chinfra, vou tirar um desfrute. E aí ele ficou. Só que nisso que ele ficou, ele estava lá olhando na sacada do palácio dele e de longe ele viu uma mulher se banhando. Porém, essa mulher era casada. Ela não tinha filho nenhum ainda, mas já era casada. E o marido dela estava lutando na guerra, ele era um soldado do exército do rei. Acredito que, não sei se é todo mundo que já conhece essa história, mas eu não sei nem por que eu estou falando dela aqui, mas eu acredito que vai ter algum sentido para alguém em algum momento, tá? Então vamos continuando. Ela era casada com Urias, mas estava se banhando. Enquanto ela se banhava no rio, o rei olhou, viu e a desejou. E ele, sendo rei, mandou buscá-la. E aí trouxeram ela na presença do rei. Quando ela chegou na presença do rei, o rei se deitou com ela, o rei teve relações com ela e se apaixonou por ela. E aí, para que o povo não ficasse falando, pô, mas o rei está pegando uma mulher casada, não sei o quê, ele tomou a decisão de colocar Urias na frente do campo de batalha. Ele falou, todo mundo fica atrás e Urias fica na frente da batalha, fica na linha de frente. Na linha de frente, gente, normalmente é o peito de aço. É quem morre primeiro, é quem aguenta as pancadas primeiro. Então, quando ele falou para colocar Urias na frente do campo de batalha, ele já sabia que Urias seria ceifado, seria morto. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava cometendo um pecado gravíssimo. Primeiro pecado, ele estava fazendo a esposa de Urias adulterar. Então ele estava sendo a fonte do pecado da esposa de Urias. Segundo pecado, o assassinato. Então ele cometeu adultério de tabela e cometeu assassinato de um soldado do próprio exército dele. Então foi um pecado muito fedido na presença do Senhor, né? E por isso ele foi castigado. Eles perderam o primeiro filho que eles teriam, né? O primeiro filho desse casal, Davi, com a viúva de Urias, morreu. E aí depois veio Salomão. Então Salomão, ele é filho do pecado, gente. Olha que louco. Salomão, ele foi o rei, ele foi o homem mais sábio que já existiu. E a Bíblia fala que nem depois dele, nem antes dele existirá alguém sábio igual a ele. Porém, e ele assim, ele teve a presença do Senhor, o Senhor encheu ele, o Senhor era com ele, só que ele era filho do pecado. Olha que doido, né? Então, às vezes a gente pensa na vida da gente assim, pô, mas eu sou filho do pecado, eu sou filho de um erro, eu sou um filho bastardo, eu sou adotado, não sei quem é meus pais, vivi no orfanato. Não importa, meu amigo, não importa, minha amiga. Se o Senhor quiser fazer por você, basta que você tenha um coração sincero. E se você tiver um coração sincero, Ele vai te socorrer, entende? Ele vai ter intimidade com você, desde que você tenha um coração sincero. Aquele que tem um coração, a gente leu ontem em Provérbios do número 3, aquele que tem um coração sincero, ele tem a intimidade do Senhor. Mas o ímpio só tem a maldição. Então, se você tiver o coração sincero, o Senhor vai ter intimidade com você. E o que é ter intimidade? É aquele amigo que você conta todas as coisas para ele, que você conta todas as suas amarguras, todos os seus problemas, todos os seus medos, você conta tudo para esse amigo. Por quê? Porque você é íntimo. Vocês se conhecem profundamente. Não há segredos, não há arestas. Por quê? Porque vocês são íntimos. Vocês não são apenas amigos. Vocês são íntimos. E é isso que acontece quando você é sincero com o Senhor. Se tivesse uma palavra que falasse assim, Luiz, 8 bilhões de pessoas vão ouvir a sua voz agora. O que você diria? Eu diria o seguinte: seja sincero com o Senhor. Porque aquele que é sincero com o Senhor tem a intimidade do Senhor. E aquele que tem a intimidade do Senhor ouve aquilo que o Senhor está falando. E aquele que ouve o que o Senhor está falando, ouve
o Todo-Poderoso, o manda-chuva, o dono de tudo, do ouro, da prata, do bronze, do metal, do cobre, das pessoas, do mar, do vento, do sol, da lua, das estrelas, de tudo. Então quer dizer que se você tiver um coração sincero na presença do Senhor, você vai ser amigo íntimo do Todo-Poderoso. Essa seria a mensagem. E ela é tão real e faz tanto sentido que eu uso ela na minha vida diariamente. Quando eu entro para orar com o Senhor, no meu quarto, no banheiro, onde for, eu não sou aquele cara que fala assim, Senhor, no santíssimo templo da tua majestade, eu me achego, eu elevo para ti a minha voz. Não, mano. Eu falo com o Senhor como se eu estivesse falando com o meu amigo íntimo, porque é isso que Ele é. E Ele quer ser o seu amigo íntimo também. A questão é, você quer ser amigo íntimo de Deus? Mas cuidado, se você tomar a decisão de ser amigo íntimo do Senhor, Ele vai fazer loucuras na sua vida, atrocidades. Gente que não é para ficar, Ele vai tirar. Lugar que não é para você ficar, Ele vai te tirar daí e vai te levar para outro lugar. Pessoas que é para você conhecer, Ele vai fazer você conhecer. Ele vai fazer você assentar na mesa de poderosos, contudo, desde que você tome essa decisão. Beleza? Vamos continuar então. Ele me ensinava e me dizia, ele quem? Davi falava para Salomão, ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Olha isso. Davi, ele era um rei poderoso, era sábio, era inteligente, era rico. Até hoje não existiu um rei na estatura, na altura e um rei tão poderoso como Davi. Davi foi o maior rei de todos os tempos e será eternamente. Até o fim dos tempos, Davi será o maior rei de todos os tempos, tá? E aí Davi estava falando para ele aqui o seguinte, ó, retenha o teu coração as minhas palavras. Davi não estava falando com Salomão, não estava falando com o ouvido de Salomão. Davi estava falando com o coração de Salomão. Davi estava falando o seguinte, ó, retenha o teu coração as minhas palavras. Ele estava falando direto com o coração do filho dele, entende? Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Então, ei amigo, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e que não se aparte do teu coração as minhas palavras. Por quê? Porque os conselhos que ele estava dando eram conselhos simples, porém objetivos. Eram conselhos simples que trariam resultados absurdos, estrondosos na vida de Salomão e de todo o futuro de Israel, porque ele já sabia, eu acredito que no coração de Davi já sabia desde criança que Salomão seria o herdeiro do trono. Então ele ensinava Salomão e falava assim, ó filho, o seguinte, você vai adquirir tudo isso aqui, só que antes de mais nada, não pense nisso. Busque a sabedoria, adquire inteligência. Entende? Então, era esse o conselho que Davi dava para Salomão. E aqui está uma diferença muito grande, uma lição muito grande de paternidade. Hoje eu sou pai de 4 filhos, tá? 4 filhos, 2 moças e 2 meninos. E é um desafio muito grande treinar crianças. E Davi, lá naquele tempo, já sabia treinar o filho dele. Ele falava, ele treinava, ele falava para o filho dele o seguinte, ó filho, é o seguinte... Não se preocupa com essas coisas, se preocupa no seguinte, na sabedoria. Se preocupe, meu filho, em adquirir sabedoria, em adquirir entendimento, inteligência. Então, Davi era um pai extraordinário, independente dos erros e dos acertos dele, ele soube treinar Salomão, pelo menos para Salomão, né? Teve alguns filhos que se rebelaram contra ele, ele teve uma vida muito dolorosa, sofrida e conturbada também da visão. Ser rei não é simples, ser rei não é fácil. Ser rei é assumir muitas responsabilidades. Junto com grandes responsabilidades vem grandes problemas. E junto com grandes problemas vem grandes aflições. Vem grandes discussões para encontrar a solução desses problemas. Então Davi ele assumiu grandes responsabilidades, teve muitos problemas, passou por muitas aflições também. Tá? Então ser rei, você quer ser rei? Tudo bem. Rei dos reis... Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores.
Não tem problema você ser rei, você pode ser rei. A questão é, você precisa ser um rei que tem sabedoria. Você precisa ser um rei que entende que no meio do percurso você enfrentará grandes problemas, grandes desafios. E você precisa, desde então, se preparar emocionalmente, financeiramente, fisicamente, mentalmente, tudo. Você precisa se preparar antes de ser rei. Tudo que você conseguir, se prepare. É claro que não dá para se preparar por completo. A gente nunca se prepara por completo para nada. Porque o novo vai trazer dificuldades novas que a gente ainda não está pronto para resolver. Problemas novos que nós não estamos prontos para resolver. E isso é que vai elevar o nosso padrão, o nosso nível de experiência. Mas vamos continuar aqui. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueces nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ou seja, olha a segurança da sabedoria aqui. Ó. O título da sabedoria, o título desse capítulo está começando a se revelar agora. Não abandones e ela te guardará. Então a sabedoria, ela é um escudo. Ela é uma proteção para você. Ama e ela te protegerá. Guardar, gente, é escudo. Agora, proteger é espada. A gente protege o outro com a espada. A gente protege a nossa honra agredindo, agindo, entende? Atacando. Agora, guardar, a gente se guarda com o escudo, entende? A gente se guarda com o escudo e a gente protege com a espada. A gente protege atacando e guarda defendendo. Então a sabedoria, olha isso. A sabedoria, ela é escudo e ao mesmo tempo ela é espada. Ela é tanto escudo quanto espada. Se você aguardar, se você não abandonar a sabedoria, ela te guardará. Se você amar a sabedoria, ela te protegerá. Isso aqui e essa próxima parte aqui é muito profunda, muito poderosa e muito famosa também essa citação, né? E aqui fala o seguinte: a sabedoria, olha isso, Provérbios capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. É isso que o maior rei de todos os tempos está falando para o seu filho, a quem ele ama muito. Ele está olhando para o filho dele, nos olhos, para Salomão, que seria o homem mais sábio de toda a história depois, e está falando o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. O que é a coisa principal, gente? A coisa principal é aquela coisa que não é a secundária. É aquela coisa que a gente tem que se preocupar primeiro, que a gente tem que resolver primeiro, que a gente tem que procurar primeiro, que a gente tem que fazer primeiro. Então, antes de mais nada, busque a sabedoria. Esse é o conselho que o maior rei de todos os tempos está dando para o futuro rei, que seria o rei mais sábio de todos os tempos. Isso não faz nenhum estalo na sua cabeça, não, pelo amor de Deus? Se fez algum sentido para você, já comenta aqui embaixo agora. Fala assim: caraca, uau! Comenta aqui embaixo assim, ó, uau! E dá um joinha, mete um coraçãozinho aí, palminha, porque essa palavra é muito profunda. Não é apenas um versículo, não é apenas uma palavra. Isso aqui é um conselho do maior rei de todos os tempos, para o rei que seria o mais sábio de todos os tempos. Entende? Já deixa o seu comentário, deixa o seu like, encaminha esse vídeo para 4 amigos, para que você seja o quinto. Para 4 amigos que vão se tornar sábios e que juntos vocês vão alcançar a sabedoria plena. Vamos embora? Vamos continuar. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Isso aqui é muito louco, mano. Tem um vídeo meu que está com 50 e poucas mil visualizações no meu Instagram, e eu tô falando exatamente essa passagem aqui. Eu falo bem assim no vídeo: amigo, amiga, venda tudo que você tem e compre a sabedoria. É um conselho de Salomão, e não é nem de Salomão, esse é um conselho de Davi para Salomão, mas tá aqui em Provérbios, mano, tá aqui em Provérbios, entende? Venda tudo que você tem e compre a sabedoria. E eu tô falando aqui, não é só porque eu li não, tá? É porque eu faço, mano. Eu faço.
E eu provo para você, já teve vez de eu vender tudo que eu tinha, para eu não precisar sair e dispensar o meu tempo trabalhando. Só que eu estava aqui, ó, lendo Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, não sei o que, Coragem de Osho, um monte de livro, uma porrada de livro, A Arte da Guerra, Os Segredos da Mente Milionária. Eu li todos esses livros aí, mano. Entende? E aí, o que acontecia? Tinha dia de não ter recurso para eu ficar na minha casa, eu vendia o sofá, a televisão, a geladeira, vendi tudo, mano. Teve uma época que eu vendi tudo. Eu, a minha esposa e 2 crianças. Minha esposa grávida, não, era 3 crianças já. Eu, minha esposa e 3 crianças. A gente vivia com um fogãozinho de 2 bocas. Num apartamento. Tinha uma cama de casal e um berço. E 2 crianças maiores dormiam em um colchão de solteiro. Por quê? Porque eu tinha vendido tudo. Eu tinha vendido tudo. Só que eu não estava perdendo meu tempo. Eu estava investindo meu tempo. Eu li a Bíblia. Eu li Quem Pensa Enriquece. Eu li Pai Rico, Pai Pobre. Eu li Os Axiomas de Zurich. Eu li uma porrada de livro. E assim, em poucos meses. E o que aconteceu quando eu comecei a fazer isso? Pum, minha mentalidade subiu, a mentalidade dobrou, a mentalidade triplicou. Quando eu cheguei perto dos reis, eu sabia o que fazer, eu sabia o que falar, eu sabia como me posicionar, eu sabia como olhar para ele, eu sabia como me portar, como me vestir na presença dos reis. E isso abriu portas. Isso me fez assentar na frente de rei, isso me fez fazer pergunta para reis. Entende? Pablo Marçal, por exemplo, eu já trocar ideia com ele olho no olho. Fazer pergunta para ele, olho no olho. Por quê? Porque eu sabia me portar. Eu sabia fazer pergunta. Eu estava comprando conhecimento, sabedoria. E até hoje, se precisar, eu vendo tudo a troco da sabedoria. Porque ela é a coisa principal, mano. Abre a sua cabeça para isso agora e para de sofrer de uma vez por todas. Detalhe, a sabedoria, ela é um espírito. Ela é um espírito. Só que ela é um espírito com múltiplos membros. Ela é um espírito que precisa ser alimentada. A inteligência da sabedoria precisa ser alimentada. O discernimento da sabedoria precisa ser alimentado. A conectividade da sabedoria com o mundo espiritual precisa ser alimentado. Então são vários membros dentro de um só espírito. E como que você treina cada um desses membros para deixar eles fortes? Cada um tem que ser treinado de um jeito. A inteligência precisa ser treinada com livros, com conhecimento, com informação. Você mune a inteligência da sabedoria com informação, com conteúdo, com conhecimento técnico. E aí o discernimento, cada um você mune de uma forma. O discernimento é observando, não é consumindo conteúdo, mas é observando. Ah, então é assim que acontece, é assim que acontece, é assim que acontece. Aí de repente você olha pro rosto de uma pessoa assim, você já entendeu o coração dela. Você entende a intenção do coração da pessoa, só de olhar nos olhos dela. Por quê? Porque você adquiriu discernimento. E quando você tem o discernimento, de tanto você observar os padrões, você vai colocando dentro da sabedoria e vai falando assim, ó, a sabedoria é assim, é assim, é assim. E aí a sabedoria fica fortalecida no discernimento. Então, vamos continuar aqui para não ficar muito longo. Ó. Falei 8 minutos de vídeo e já passou 1 minuto e meio. Puxa vida, já está quase acabando o tempo, hein? Mas vamos continuar. A sabedoria é a coisa principal, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraça tu, e ela te honrará. Então, se você a exaltar, ela te exalta. Isso aqui é lei de reciprocidade, viu? Se você fala bem da sabedoria, você está exaltando ela. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou exaltando a sabedoria. O que ela vai fazer comigo? Ela vai me exaltar daqui a pouco, mano. Daqui a pouco ela vai me exaltar. E aí eu exalto ela amanhã de novo e ela vai me exaltar de novo. E assim, é lei da reciprocidade. A gente dá fazendo assim, ó. Olha isso aqui.
Para a gente dar alguma coisa para alguém, a gente faz assim. Só que a nossa mão ela vai ter que voltar. E ela nunca volta vazia. A nossa mão nunca volta vazia. Com ninguém. Então, se eu estou exaltando a sabedoria, daqui a pouco minha mão vai ter que voltar. E ela vai voltar cheia, transbordante e sacudida. Ai, meu Deus do céu. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Olha isso, gente. Exalta e ela te exaltará. Meu Deus do céu. E abraçando-a tu, ela te honrará. Se eu abraço a sabedoria, eu não largo você de jeito nenhum, sabedoria! Ela vai me honrar, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para mim e vai começar a ver, não a mim, mas a sabedoria que em mim habita. E o que acontece? As pessoas vão começar a honrar-me. Por quê? Porque eles veem em mim a sabedoria. E eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza. Do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Agora a sabedoria, ela é muito valiosa, ela é muito preciosa. Afinal, ela é a coisa principal. O relógio de ouro não é a coisa principal. O relógio de 500 mil reais não é a coisa principal. O adorno, o colar de diamante precioso que você dá para sua esposa não é a coisa principal. Mas a sabedoria é a coisa principal. Não se esquece de tomar água. E aqui estamos nós, 2 minutos e meio de vídeo. Oh, meu Deus do céu. Vamos continuar. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Meu Deus do céu. Cara, fala um prejuízo de ter sabedoria. Escreve aqui no comentário para mim. Qual é o prejuízo de ter a sabedoria? Não existe, gente. Você tem sabedoria, só tem coisa boa para quem tem sabedoria. Só tem coisa boa. Ela vai te exaltar, ela vai te honrar, ela vai dar à sua cabeça uma diadema de graça. O que é diadema de graça? Aquele arquinho dos anjos. E uma coroa de glória te entregará. Você vai ter uma coroa de glória, mano. Uma coroa de glória. Olha isso. Não é coroa de ouro. Eu não estou falando coroa de ouro. Nem lapidada com diamantes. Não. Eu estou falando coroa de glória, mano. Coroa de glória. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Era para você estar morrendo agora. Mas se você adquirir a sabedoria, se você ouvir o que está sendo dito aqui e aceitar estas palavras, se multiplicarão os anos da sua vida. Se você tem 20, você vai ter 40. E aí quando chegar lá em 40, se você ainda tiver sabedoria, vai se multiplicar. Você vai para 80, você vai para 60, você vai para 120 anos. Porque a sabedoria multiplica os anos da nossa vida. E isso aqui está sendo falado em vários capítulos. A gente falou ontem sobre isso também. Que quando a gente adquire a sabedoria, na mão direita ela nos dá abundância de dias. Na mão esquerda, riquezas e honra. Olha isso. A sabedoria, gente. Quem tem sabedoria só tem prol, não tem contra. Ela é um benefício que você não encontra contras nela. Você só encontra prol. A maioria das coisas tem os pró e os contra, né? Agora a sabedoria não. A sabedoria tem os pró e os pró. A maioria das coisas que você adquire tem os pró e os contra. A sabedoria tem os pró e os pró. Se você adquirir a sabedoria, se você comprar a sabedoria, você não vai ter prejuízo. Você vai ser exaltado, você vai ser honrado, você vai ser protegido, vai ser guardado. Mano, é só coisa boa. Se você compra um carro, tem os pró e os contras. Você não vai andar mais de a pé. Só que também você vai ter que pagar revisão periódica, você vai ter que trocar óleo, vai ter que abastecer, tem que pagar sem parar, tem que trocar pneu, tem a desvalorização de tabela FIP, tem tudo isso, tem os pró e os contra. Se você compra um apartamento, tem os pró, pode ser que ele valorize, pode ser que não, mas na maioria dos casos imóvel costuma valorizar. E aí você comprou um apartamento, valorizou, só que tem um porém, ele deteriora, você tem que ficar fazendo reforma, é os contra.
É os pró e os contra. Se você faz um investimento, faz uma aplicação em bolsa de valores, tem os pró. Qual que é a parte pró do investimento na bolsa de valores? Tem os dividendos, tem a setinha pode subir, o gráfico pode subir, a ação pode subir, e aí você fica mais rico. Só que tem os contras. Pode acontecer o oposto. E aí você perde dinheiro. Com a sabedoria não tem erro. Com a sabedoria é pró e pró. Então venda tudo que você tem e compre a sabedoria, mano. Compre a sabedoria. Pode comprar sem medo. Venda tudo que você tem e pode comprar a sabedoria sem medo. E o que está falando aqui é o seguinte: a sabedoria ela não vem de graça. A sabedoria ela tem um preço. Não é assim. Deus ele vai te dar o espírito da sabedoria. Só que você é o responsável por treinar esse espírito que está dentro de você, por alinhar ele juntamente com a sua alma e com o seu corpo para fazer um treino perfeito. Entende? Então, compre a sabedoria, gaste dinheiro, invista em você, todos os teus recursos, desde que seja em você e desde que você esteja comprando a sabedoria. Para comprar a sabedoria, não economize recursos. Para comprar a sabedoria, não faça matemática, porque nada vale mais do que a sabedoria. Não importa o valor, o dinheiro que você está pagando pela sabedoria, tá barato. Entendeu? E é assim, mano. E aqui você está aprendendo de graça, então pelo amor de Deus, deixa o seu like, comenta no vídeo e se inscreve no canal. Manda para 4 amigos, porque chega de gente tola, chega de gente louca, beleza? Vamos continuar então, porque a gente ainda está no versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei. Aí ele está falando com Salomão o seguinte: imagina o pai falando para o filho, ó. No caminho da sabedoria eu te ensinei, hein, cara. Eu te ensinei no caminho que você tem que andar, hein, mano. E pelas veredas da retidão eu te fiz andar. Ou seja, eu não só ensinei. Eu não só ensino meu filho. Filho, ó, você vai por lá assim, vai assim. Não. O pai, ele pega na mão do filho e fala assim, ó, você vai andar comigo para você aprender exatamente o caminho e nunca errar. E nunca se desviar desse caminho. Entendeu? Muito louco, né? Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçará. Ou seja, o que Davi fez para Salomão aqui foi mostrar o caminho perfeito. Porque existem caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu fim é a morte. Agora o que Davi está mostrando para Salomão aqui, que é a sabedoria, o final desse caminho, mano, é bom, entende? No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não te embaraçarão os teus passos, e se correr, não tropeçará. Ou seja, você não vai tropeçar, mano, você não vai errar. Se você buscar o caminho da sabedoria, se você comprar a sabedoria, mesmo que isso lhe custe todos os seus bens, isso significa que você está comprando o acerto de tudo que você fizer. Imagina você acertar. Imagina comigo que você, a partir de hoje, você não vai tomar nenhuma decisão errada mais. Imagina comigo que a partir de agora, você nunca mais vai errar em nada na sua vida. É isso que acontece com quem tem sabedoria. Você para de errar, você não tropeça. Por quê? Porque tem decisões que você deixa de tomar. E se você tomasse, talvez você iria errar. Tem decisões que você toma, e se você não tomasse, você estaria errando. Então a sabedoria, ela te dá isso, ela te dá esse jogo de cintura para você fazer ou não fazer e vice-versa. Entende? Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Apega-te à instrução e não alardes. Guarda, porque ela é a tua vida. Olha isso. Quer dizer então que a instrução é a minha vida. A instrução é a minha vida. E eu preciso guardar isso, como quem guarda a própria vida. Porque se você fizer isso, você vai ser guardado. Entende? Não entres pelas veredas dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Olha isso, mano. Esse pai aqui, cara,
Ah, quem dera se todo mundo tivesse um pai como Davi, mano. Davi tá sendo um pai de verdade. Davi tá treinando o filho dele, tá falando, tá ensinando o filho dele, assim, lá no princípio. Davi está ensinando princípios para Salomão. Princípios que farão ele ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida próspera, uma vida rica, uma vida de paz. Entende? Bebeu sua água já? É muito louco. Que pai brabo, mano. Davi foi um pai muito bom. Pelo menos para Salomão, Davi foi um pai muito bom, mano. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizeres alguém tropeçar. Essas são as pessoas más, tá? Aquelas pessoas que são más, elas não conseguem ter paz se elas não praticar o mal. Se elas não fizer aquilo que elas têm vontade de fazer, elas não conseguem nem dormir, elas não têm sono. Entende? Agora, o bom normalmente é procrastinador. O bom, ele dorme, ele fica descansando, ele é preguiçoso. O mal não dorme sem fazer o mal. Agora, o bem é procrastinador. A pessoa de bem é procrastinador. A pessoa de bem deixa para amanhã. A pessoa de bem duvida de si própria. A pessoa de bem arrega. Mas o mal não dorme sem fazer o mal. O mal é ativo, o mal é trabalhador, as pessoas más estão aí trabalhando a todo vapor, todo dia, toda hora, todo instante. Mas os de bem não. Os de bem estão sendo preguiçosos, estão sendo procrastinador. Amanhã eu faço, depois eu faço. Não é pra mim, ou outra pessoa sabe mais que eu. Foda-se! Pelo amor de Deus, se você é uma pessoa de bem, levanta essa bunda agora e se posiciona e fala alguma bosta, fala alguma coisa que está na sua boca, porque as pessoas de mal estão trabalhando ativamente, sem parar, sem cansar e sem dormir, mas você que é uma pessoa de bem, tá aí toda preguiçosa. Puta que pariu, meu! Se você é uma pessoa de bem, diga chega ao silêncio. Abra a sua boca. Põe a sua cara na internet, mano. Põe a sua cara nas reuniões. Vá para debates. Se você é uma pessoa de bem, brigue, mano. Vai pra treta de uma vez. Nós precisamos de você. O bem precisa de você. Entende? As pessoas, os jovens, os adolescentes precisam de gente para olhar para eles e falar assim: ei, faz isso não, mano. Vai buscar sabedoria. As pessoas precisam de um pai igual Davi foi para Salomão. As pessoas precisam de um pai. Essa geração precisa de um pai, como Davi foi pai de Salomão. E eu acredito que é por isso que Deus me deu 4 filhos. Porque cada um é um perfil, cada um é de um jeito. E eu acho que Ele me deu essas crianças para que eu aprendesse a treinar gente. A treinar essas crianças e a treinar esse povo todo. Porque as pessoas não têm pai. Os pais é uns arregão, é uns medrosos, é uns cagão, tem medo de toda qualquer coisa. Os pais não ensinam, os pais não treinam, os pais não estão dispostos. Os pais não sabem o que os filhos devem fazer, os pais não sabem o que ensinar para os filhos. Ensina sabedoria, mano. Os pais estão ensinando a jogar futebol, levar para futebol, assistir jogo. Puta que pariu! E a sabedoria? Quem vai ensinar a sabedoria pro seu filho se você só ensina futebol, joguinho de videogame, não sei o que pra ele, mano? Ensina a sabedoria pro seu filho. Mostra o caminho que ele deve andar para que quando ele crescer ele saiba o que fazer. Ele saiba... Porque ele... Gente, entenda de uma vez por todas. A vida é uma guerra. Nós estamos em guerra. Não descanse agora, mano. Nós estamos em guerra, nós estamos em treta, nós estamos em confusão. E o mal tá ganhando. Por quê? Porque eles não dormem antes de fazer o mal. Eles não param, eles não descansam, eles não param. O demônio, o diabo, eles não param. Agora você que é do bem, você que tem palavras de paz, de graça, de sabedoria, você que é cristão, você fica aí todo acanhadinho, se escondendo atrás das coisas, se escondendo atrás das suas desculpas. Chega de desculpa de uma vez por todas. Se levanta, você que é do bem.
O mal está vencendo essa guerra. O mal está vencendo a guerra contra os bons. Por quê? Porque os bons são procrastinadores, eles gostam de dar desculpa. Os bons, infelizmente, gente, os bons são procrastinadores. Os bons são preguiçosos. Os bons são acusadores de outros bons. Eles ficam apontando e falando assim, ó, ei, você não devia estar falando isso porque não sei o que, assim não é o jeito de falar. Enquanto os do mal estão falando assim, e aí, quantos assaltos você fez hoje? O mal, entre os do mal, eles ficam contando vantagem, mano. Eu falo porque eu já fui. Eu já tive no meio dos caras do mal. Eu nunca fiz assalto, nunca dei tiro em ninguém, graças a Deus, mas eu já fui muito fundo. Eu era usuário de crack, mano. Eu era cheirador de cocaína. Eu já carreguei revólver na cintura, apesar de não ter metido assalto e de não ter dado tiro em ninguém, eu já carreguei revólver na cintura e topetado até a língua. E aí a gente chegava no lugar e falava assim, aqui ó, e todo mundo dava risada. O mal se apoia, enquanto os de bem brigam entre si. Entende? As pessoas de bem estão brigando entre si e o mal está se apoiando. Quem vai vencer essa guerra? Comenta aqui embaixo. Então, de uma vez por todas, se posicione, se levante, você que é do bem. É um chamado. Eu estou te chamando aqui agora, mas eu não estou no meu próprio lugar, não estou na minha própria vontade. Eu estou aqui como boca de Deus agora falando para você, ei filho, eu estou te chamando, eu estou precisando de você, eu estou precisando de general, eu estou precisando de soldado, eu estou precisando de armamento, eu estou precisando de tudo, mano. O reino está precisando de você, o Senhor está precisando de você, mano. O Senhor está precisando de você, porque tem gente se matando agora, mano. Tem gente usando droga agora, tem gente metendo revólver agora, tem gente bebendo cachaça agora, tem gente matando filho agora, tem gente matando esposa agora, marido agora. Tem atrocidades acontecendo agora, mano. E você tá aí calado, mano. Você que era para ser o socorro dessa geração tá aí com a mão na boca. Falando assim, não posso, não sei quem vai apontar pra mim. Ligue o foda-se, mano. Foda-se pra todo mundo. Só faça o bem. Olha pra você e se pergunta, isso que eu tô fazendo, isso que eu tô falando, vai fazer mal pra alguém? Se não vai fazer mal, é porque vai fazer bem, porque não existe estabilidade. Não existe nada linear. Tudo tá subindo ou descendo. Está produzindo resultado ou não produzindo resultado. Até isso aqui, ó. Parece não. Isso aqui é uma madeira. Parece fixa, parece firme, parece dura. Mas se pegar um microscópio, você verá que são inúmeras partículas que se movimentam, coladas uma na outra. Se você pegar o aço, o ferro, qualquer coisa, tudo está se movimentando. Mas você está parado, você está calado, você está quieto, você está com a bunda no sofá falando mal da vida dos outros. Pelo amor de Deus. Vamos continuar porque já passou 4 minutos. 4 minutos de vídeo, 4 minutos de vídeo. Eu vou até correr aí para ver se está gravando ainda. Pera aí. Tá gravando ainda! 4 minutos de vídeo, gente! Já foram 4 minutos de vídeo! Que coisa da hora, mano. Top demais. Vambora. Pois não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Olha isso. Eu não consigo sair daqui, velho. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha isso. O que é o justo? A gente já falou isso ontem. Eu não vou repetir aqui. Se você quer saber o que é o justo, o justo não é aquela pessoa que anda toda bonitinha, eu não faço erro nenhum. Não é isso, tá? O justo não é isso. O justo é aquele que vai lá no vídeo de ontem, porque eu expliquei isso lá no vídeo de ontem. Vai lá e dá uma olhada. E não perde o de amanhã, porque se o de hoje foi bom, o de amanhã vai ser pelo menos 1000 vezes melhor. Beleza? Vambora. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o que é vereda? Caminho. Quem anda por caminhos escuros, tropeça, cai no meio do buraco, trupica no galho, cai na floresta, é atacado por bicho, por animal, é atacado pelo mal e não há quem salve ele. Agora, a vereda do justo vai brilhando dia, vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Entendeu? Vamos que vamos. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Tá falando pro filho dele, ó. Ô filhinho, escuta o que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando. As minhas razões, ou seja, aos meus pensamentos, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do seu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Ou seja, você acha que quem tem saúde à toa? É porque tem sabedoria. Sabe por quê? Porque quem tem sabedoria entende que precisa limpar o seu coração, que precisa perdoar, que precisa se lavar, que precisa se limpar por dentro, no coração, nas tuas emoções. Quando você limpa as tuas emoções, quando você limpa o teu coração, algo sobrenatural acontece. Você é uma pessoa mais saudável. Você não fica doente, a sua imunidade é no talo, é alta. Por quê? Porque a sua energia é alta, mano. Se chegar, você tem um exército lá preparado aqui, ó. Vem então, entendeu? Você tem um exército preparado. Quando o mal tenta entrar em você, o exército já vai lá e... E quem que é esse exército? A sabedoria. Porque a sabedoria te protege contra o mal. Ela te guarda contra o mal. Entende? Entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Se você tem a sabedoria, você tem saúde, mano. Você tem honra. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se tá fazendo sentido pra você, comenta o máximo de vezes que você conseguir. Para que a gente alcance mais gente. Descansa o like. Aperta o dedo no like algumas vezes aí, ó. Pá. Algumas vezes. Por favor, aperta o dedo no like. Aperta. Tira, aperta. Só lembra de deixar apertado depois do vídeo, tá? Senão, vou ficar sem like, pô, não dá. Manda para 4 amigos, comenta aqui embaixo se tá fazendo sentido para você. Já ativa o sininho porque amanhã tem mais, hein, mano? Amanhã tem mais, não acabou ainda não, pega aí. Então, saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, essa também é uma palavra muito forte, tá? Sobretudo que se pode guardar. Guarda a sabedoria. Não é sabedoria não. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu... Isso aí. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. O que é o coração, gente? O coração ele é citado na Bíblia, pelo menos, como sede das emoções. Então, o coração... Lá dentro do coração é onde moram as tuas emoções. Guardar o seu coração quer dizer o seguinte, quais emoções você vai deixar entrar dentro do seu coração? O que você deixa entrar dentro do seu coração? Raiva, ódio, ira, tristeza, amargura, inveja. Se você tiver isso dentro do seu coração, quando você precisar de uma saída para a sua vida, você vai estar perdido no caminho, aí você vai procurar lá no seu coração, eu só tenho inveja, eu só tenho raiva, eu não tenho nada de bom aqui, o que eu faço agora? Você vai morrer, mano. Você vai ficar sem saída. Por quê? Porque você não guardou o seu coração, você deixou entrar um monte de penetra lá, mano. Se você tem penetras dentro do seu coração, você, quando precisar de uma saída para a sua vida, você não vai achar. Se você tem coisas ruins dentro do seu coração, quando você precisar encontrar a saída da vida, você só vai achar coisas ruins. E coisas ruins vai fazer o que com a sua situação? Piorar. Porque tudo é combustível. Tudo é combustível. Tudo é combustível. Entende? Madeira é combustível para o fogo. Papel é combustível para o fogo.
Isso aqui é combustível, isso aqui é plástico, combustível para o fogo. Tudo é combustível para o fogo. Entende? Tudo é combustível para a vida. A raiva é combustível para a vida. Entende? A raiva, se você tem raiva, você vai tomar decisões com base na raiva. É o que você tem para dar. Se você tem inveja, é o que você tem para dar. Tudo que você abrir a sua boca vai sair de dentro do seu coração. O próprio Jesus fala. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Do que o seu coração está cheio? Se o seu coração está cheio de podridão, de coisa ruim, não abre a boca não, pelo amor de Deus. Não fale, você não é uma pessoa boa. Agora, se o seu coração está limpo, e não estou falando para ter nada dentro dele não é para ter coisa boa dentro do coração. O seu coração é para estar limpo, é para não ter nada. Sabe por quê? Porque quando você gritar lá no seu coração, vou dar um exemplo aqui. Seu coração é esse aqui, um exemplo. Aí não tem nada lá dentro. Aí você vai gritar lá, eu preciso de uma saída. Aí você vai esperar um pouquinho, de repente vai vir uma voz lá do fundo, que você nem sabe de onde que é, e vai incendiar o seu coração. E ali, nesse incêndio, você vai conseguir encontrar o combustível para você resolver, encontrar a saída desse time, desse momento que você está precisando. Entendeu? É muito profundo, cara, é muito profundo. Olha que insight absurdo que a gente acabou de ter aqui. Não tenha nada dentro do seu coração. Não tenha raiva, ódio, inveja, amargura, mas também não tenha amor, não tenha nada. Não tenha bondade, não tenha generosidade, não tenha nada dentro do seu coração. Porque ali é a casa, ali é a sede das saídas da vida. Não é a sede para você ficar guardando as coisas. Ali é a sede da saída da vida. E a saída da vida não é para fora, a saída da vida é para dentro. Se você tem coisa dentro do seu coração, você está obstruindo a passagem. E quando você precisar entrar, para você acessar o Senhor, você não vai conseguir. Porque o coração, ele é a sede das saídas da vida. O que quer dizer isso? Ali é uma porta que você precisa, ela é um fundo falso. Entende? Um fundo falso. Vamos supor que aqui é um fundo falso. Aqui é um fundo falso, tá? E aqui atrás tem uma saída secreta para você fugir de algum problema, para você se esconder de algum problema, ou para você ir lá e buscar uma ferramenta que vai te ajudar a resolver esse problema. Só que aí você colocou um monte de coisa aqui dentro. Ah, eu sou bonzinho. Vou lá e coloco um quadro bem lindo. Você está obstruindo a passagem. Mano, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui, pessoas cobram 20, 30, 50, 250 mil reais para te falar e eu estou te falando de graça aqui. Não é possível uma coisa dessa. E é muito profundo também, tá? Não é para qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa que consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui. Não é qualquer pessoa. Ainda bem que você não é qualquer pessoa, né? Mas vamos continuar aqui que já passou 7 minutos de vídeo. Tá quase na hora. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Deixa ele quietinho lá, mano. Porque dele procedem as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca. Ontem não. Agora mais cedo no vídeo aí eu já falei. Se você for sincero, você vai ter intimidade com Deus. Mas aqui no final desse capítulo está falando, desvia de ti a falsidade da boca. Ou seja, a sinceridade é o oposto da falsidade. Entende? Então, olha como o Provérbios é muito pontual, né? Ele dá aquilo que você precisa fazer e dá também aquilo que você não pode fazer. Ele dá os dois para confirmar, entende? Para uma verdade confrontar a outra verdade e você entender com perfeição. Se você não entendeu de um jeito, você vai entender do outro. Desde que você se aprofunde, estude, junto com mais pessoas, porque onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei com vocês. E a mente dele é uma mente eterna. A nossa é limitada, mas aonde ele está, não existe limite. É uma coisa eterna, sem ponta, sem começo, nem fim, nem meio. Entendeu? E afasta de ti a perversidade dos lábios. O que é perversidade dos lábios? É você falar coisas ruins.
Se eu falar um palavrão aqui, usar como efeito para que você entenda alguma coisa, para gerar uma janela dentro das tuas emoções e eu colocar lá dentro uma informação, não é o problema. Isso não é falar perversidade. Falar perversidade é você sentar numa rodinha de amigo e falar assim, você viu aquela menininha lá, mano? Aquela menininha? Aconteceu. Sei que. Falar perversidade é você se juntar com outras amigas e falar mal da sua terceira amiga, da terceira pessoa. Isso aí é falar perversidade, entende? Os teus olhos olhem para a frente. Os teus olhos olhem para a frente, nem para baixo, nem para cima. Existem estudos que a pessoa, quando está prestes a se matar, ela não consegue olhar para cima, ela não consegue olhar reto, ela não consegue olhar para cima, mas ela olha para baixo. Por quê? Porque isso ativa dentro do nosso cérebro a emoção da tristeza, da aflição, da amargura e libera a coragem para a pessoa fazer o ato, para a pessoa tirar a própria vida. Então, não olha para baixo, nem fica olhando só para cima, senão você vai tropeçar e o sol vai tampar o seu olho, mas olhe para frente, olhe para frente e as tuas pálpebras olhem diante de ti, direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O que quer dizer isso? É eu quem sigo o meu caminho. Antes de eu seguir o meu caminho, tem uma ordem falando o seguinte, eu vou seguir aquele caminho. Por quê? Porque no meio do caminho vai aparecer outras opções. Só que se tem uma ordem, se está ordenado para que você chegue naquele lugar, você não vai pegar atalhos. Se você estiver olhando diretamente diante dos teus olhos, diante de ti, você não vai pegar atalho. Você não vai pensar em fugir, você não vai pensar em correr, você não vai pegar atalho, você está olhando direto diante de você. Então olhe direto diante de você. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. E retira o teu pé do mal. Gente, depois de uma palavra dessa aqui, o certo é a gente ficar 1 hora em stand-by. Só meditando. Só meditando. 7 minutos e meio de vídeo. Deixa o seu like, hein? Só meditando. Por quê? Porque é muita coisa. Se a gente pegar isso aqui para ler em 4 minutos, 5 minutos, a gente lê tudo. Mas olha que a gente está há 8 minutos aqui, né? Falando sobre isso e, cara, a gente não se aprofundou profundamente ainda não, tá? Eu discorri meio superficialmente, porque se for aprofundar mesmo, é um versículo que a gente discute o dia inteiro. O dia inteiro. Por quê? Porque quem escreveu é muito sábio, cara. Ele era muito sábio. Então, cada palavra, existem gatilhos dentro dela. Cada palavra é um portal. E aí você entra dentro desse portal, é o mundo inteiro. Entende? Muito louco, né? Então, se você puder, é claro, tire um tempo agora. Tira um tempo agora, não posso 1 hora, Luiz, tira 5 minutos que seja. Senta em um banquinho, uma cadeira onde você fique confortável e de forma ereta. Respire bem fundo pelo nariz e solta pela boca para você ativar o modo consciente do seu cérebro e começa a esmiuçar tudo isso. E aí no meio que você está esmiuçando, vai anotando algumas coisas, vai meditando, respira fundo, bebe água. Entendeu? Então, porque aí o seu cérebro vai conseguir começar a se alimentar dessas coisas. Tem uma parte aqui, ó, que eu estou lembrando agora, que inclusive é muito, muito, muito poderosa. Se a gente usar o oposto. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, aproxime da sua boca a verdade. Porque o oposto da falsidade é a verdade. O oposto da falsidade é a sinceridade, que também pode ser usado como verdade. Verdade e sinceridade é a mesma coisa. Então, desvia de ti a falsidade da boca, mas que a sua boca fale verdade, que a sua boca fale
verdade, entendeu? E afasta de ti a perversidade dos lábios. Mas não está falando para você assim, ó, não fala o bem não, pelo contrário. Está falando, ó, afasta de ti a perversidade dos lábios, mas não cale a sua boca. Fale, mas fale do bem, fale da Bíblia, fale da palavra, fala da sabedoria. Não tenho nada para falar, Luiz. Exalta a sabedoria e ela vai te exaltar. Não espere que o outro te reconheça, que fulano te reconheça, seu irmão, sua irmã, sua família. Muito pelo contrário, estes serão os primeiros a jogar pedra, a jogar areia, a jogar água. Um balde de água fria em você. Não espere exaltação de pessoas. Sabe por quê? Se você estiver exaltando a sabedoria, ela mesmo vai te exaltar. Entende? Não precisa esperar por ninguém. Mas é isso aí. Tamo junto até depois do fim. Se você ainda não seguiu o nosso perfil no Instagram, corre lá agora. @Maestro da Confiança. Tá? Porque para você confiar em Deus, você precisa aprender a confiar em você. E confiar em Deus não é tão simples como parece. Eu vou sair confiando. Não é simples assim. No meio do caminho você enfrenta tempestade, desafio, desordem, uma porrada de coisa você enfrenta no meio do percurso. Entende? Mas se você aprender a confiar em você e se tornar também um maestro da sua própria confiança, você vai começar a confiar em você. Você vai começar a confiar em Deus. E os teus dias serão de maravilhas, de milagres, de sobrenaturais acontecendo. Beleza? Eu tenho um e-book chamado O Desbloqueio da Confiança. Ele custa apenas R$10. O link deste e-book está na bio do meu Instagram. E eu acredito que vale muito a pena você ler, tá? Vale muito a pena. E vamos que vamos, porque o show não pode parar. Juntos somos mais fortes. Deixa o seu like. Comenta o que fez sentido para você. Manda para pelo menos 4 amigos, tá? Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, não precisa nem estar falando isso, né? Aqui é a palavra do bem, é a boa nova. Se você não quer abrir a sua boca, pelo menos apoia quem está abrindo. Fechou? Tamo junto, porque juntos nós somos mais fortes. Vou desligar agora, eu vou correr lá desligar. Vambora!